Senhor restaura as forças, as minhas forças, a força da nossa alma, a força do nosso corpo, a força dos nossos sentimentos. Deus hoje vai fazer uma obra nova nas nossas vidas. Eu me chamo Cláudia, sou casada, tenho 3 filhos, um netinho, participo do grupo de oração Maná, que se reúne toda quarta-feira lá no Guará-2. Quem estiver passando por lá vai ser muito bem-vindo na Paróquia Maria Imaculada. Nós vamos pegar a nossa palavra em Isaías 40, versículo 29, 30 e 31. Isaías 40, versículo 29, 30 e 31. Quem tem a versão Ave Maria, página 991. 991. Diz assim a palavra. Lembra do tema. Restaura minhas forças. Quem restaura a nossa força? Deus. Deus dá forças ao homem acabrunhado. Redobra o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se. Jovens robustos podem cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de água. Correm sem se cansar. Vão para a frente sem se fadigar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, a palavra vem nos exortar, nos lembrar que é Ele que fortalece os nossos pés, os nossos joelhos, a nossa vida de oração, Ele fortalece toda a nossa história de vida, porque a força que nós precisamos não vem de nós, não vem do Breno, não vem de Edilene. A força que nós precisamos vem do alto, vem do Senhor, deste Deus que fez o céu e a terra. É Ele que pode fortalecer o nosso coração, Ele que pode revigorar a nossa alma, Ele que pode trazer diante de nós o refrigério. É Ele que é o próprio Senhor que diz: vinde a mim, vós todos que estão cansados, que eu vos darei alívio. O descanso é nele, é no Senhor. Quantas vezes nós estamos passando por batalhas que nós não conseguimos superar porque nós colocamos a nossa confiança em nós, porque nós colocamos a nossa confiança no outro, porque nós dependemos emocional e fisicamente de alguém que é frágil como nós. E o Senhor vem dizer que a nossa força, ela vem dele. Ele fortalece aquele que está cansado. Ele dá asas. Olha aqui, dá-lhes asa de águia. O Senhor quer que nós não olhemos aqui, nessa direção, abaixo de nós, mas o Senhor quer que nós olhamos para cima, olhamos para Ele, porque Ele é que pode nos fortalecer. Somente Ele que pode revigorar até os adolescentes. Engraçado, eu sou professora, eu trabalho com jovens. Como a gente vê os jovens desfalecidos, cansados. Hoje uma aluna de 11 anos falou: professora, você não vai passar nada não, né? Estou morta. Eu falei: minha irmã, se tu tá morta dessa idade, eu? Porque a energia vai sendo sugada, porque vão colocando força, olhares em coisas desnecessárias. E aí realmente vem o cansaço. Por isso que a palavra de Deus é clara para nós. Mas aqueles que contam com o Senhor, suas forças se renovam. Ele dá asas de águias. Essa palavra falou muito ao meu coração mais uma vez. Dar asas de águia significa que é no alto, é lá em cima que nós precisamos estar. É fixos, é seguros, é confiantes neste Deus. E lá no Salmo 41, precisa pegar, Salmo 41,
versículo 12 diz assim: por que te deprimes, ó minha alma? Por que te quietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é a salvação, o meu Deus, o meu Senhor. Irmãos, hoje o Senhor nos convida a fitar os olhos nele, a botar todo o nosso medo, cansaço, insegurança, a falta de direção, os questionamentos que nós trazemos no nosso coração, aquelas orações que ainda não foram respondidas, que às vezes a gente fica meio que desesperado. O Senhor, nos convida a olhar para esse salmo. Por que te deprimes, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, espera no Senhor, porque ainda hei de louvar. Por essa provação que você tem passado, por essa luta, por essa dificuldade, por essa situação que a gente olha, humanamente não vê saída, o Senhor olha para nós e diz: espera, porque ainda vai louvar pela vitória que eu vou te dar por meio desta cruz, por meio dessa dificuldade. Interessante, vamos voltar nessa palavra, mas interessante que a leitura de hoje, ela diz, Paulo, ele foi ao combate e apedrejaram, acharam que ele estava morto, e Paulo se levanta e olha o que diz a leitura de hoje da nossa liturgia: encorajando os discípulos, ele os exortava a permanecerem firmes na fé. Dizia-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Irmãos, o sofrimento ele é passageiro, ele tem um tempo, mas a graça de Deus não tem. Ela é para sempre, é de hoje e para todo sempre. Mas o sofrimento desta vida é para que nós possamos entrar na glória, no reino do céu. Mas nós só vamos conseguir entrar no reino de Deus quando passarmos pelo sofrimento, sabendo que não é em vão, confiando nele, depositando nele esses momentos difíceis, porque são momentos. Tem hora que a gente olha assim e fala: meu Deus, estou dentro do buraco, cadê a saída? Por onde eu vou? Que caminho eu sigo? E aí, mais uma vez, o Senhor diz: eu sou o caminho. É Ele que vai nos tirar desse abismo, é Ele que vai nos conduzir, Ele que vai responder às nossas inquietações. Por isso nós precisamos depositar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Por vezes a gente pensa assim: o Senhor não me ouve mais. Quantas orações nós rezamos em função de uma causa, e às vezes a gente desespera, pensa: nossa, Deus não está me ouvindo, tem tantos anos que eu rezo por isso e ainda não vi a graça de Deus. Irmãos, Deus te escuta, Deus ouve, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Passa pela provação. Eclesiastes vai dizer: passa pelo cadinho da prova. É passando por esse cadinho de prova que nós seremos justificados, santificados, fortalecidos, restaurados. Precisamos fazer como o salmista que nós lemos agora: Senhor, a minha alma está definhada, eu já não tenho mais força para rezar, mas eu estou aqui, diante da tua presença. Me coloque em oração, porque eu sei que o Senhor me escuta. Eu sei que a minha oração não vai ficar no ar, solta, sem resposta. Não, esta oração vai ser respondida. Por isso Deus nos convida a olhar para Ele, a tirar esses olhos da superficialidade, da contemplação do problema. Muitas vezes a gente contempla: Breno, mas está difícil, meu irmão, passa um ano sem ver o Breno. Breno, mas está difícil, lá em casa, é só problema. Não, irmãos, em quem você tem colocado a sua confiança? É no Deus da vida, é no Deus da vitória. Breno, reza comigo, irmão. Eu tenho passado por luta, mas nós cremos no único e verdadeiro Deus que pode nos tirar de tudo isso. Reza comigo.
Eu preciso estar unido em oração. E quando eu não dou conta sozinho, eu me agarro àqueles que podem orar comigo. Irmãos, quero dar um testemunho para vocês de como Deus tem renovado a minha vida todos os dias. E como Deus me prova pelo sofrimento de que é nele que eu consigo a vitória. Esperando nele. O ano passado, no mês de maio, no ano passado, Dia das Mães, o meu sobrinho foi esfaqueado pelo meu cunhado. Um corte aqui. Foi na véspera, foi no sábado. Eu estava lá na paróquia e meu sobrinho me fez um vídeo chamada. Meu sobrinho tem 40 anos, mas eu falo que ele é o meu bebê, né? Assim, ele é um homem, mas a gente tem uma afinidade muito grande. Então tudo dele, desde pequeno, é comigo. E ele me ligou, quando ele me fez um vídeo, ele estava todo ensanguentado. Ele falou: tia, olha como eu estou. E eu acalmei, né, ele. Não quis saber o que tinha acontecido, eu sabia que o pai já estava desentendendo. E eu falei assim: meu filho, eu estou diante de Jesus. O que eu posso fazer é rezar por você. Vai para o posto de saúde, né? Faz o curativo e entrega nas mãos de Deus. E comecei, e minha alma se inquietou, porque é muito ruim você ver quem você ama sofrer. E eu fiquei numa angústia, porque eles moram aqui no Goiás, Novo Gama, né? E nessa época ele namorava com a minha irmã. Depois ele foi morar com a minha mãe. E aí, ele estava naquela aflição. E eu fui também aflita. Mas eu já estava na igreja, estava numa reunião, eu fui para o Santíssimo e falei: Senhor, eu não posso. Eu não dou conta, eu não tenho como ir para lá agora, eu não posso fazer nada, eu só posso te entregar. E comecei a clamar. E tá, ele foi para a casa da minha mãe e começou a ter muitas crises. Meu sobrinho era dependente químico, né? E aí ele começou a ter muitas crises, muito problema, e aí não podia ficar na casa da minha irmã, porque meu cunhado o agredia, e foi para a casa da minha mãe, no Dia das Mães, em maio do ano passado. Quando foi, e aí minha mãe naquela luta, né? Um neto, e aí ele saía, bebia, chegava tarde, pulava o portão, era uma agonia só, e aí minha mãe foi ficando muito aflita. Quando foi no dia 3 de setembro, dia do aniversário da minha mãe, ele teve uma crise, o meu sobrinho. E eu também estava em casa, né? E minha mãe me ligou chorando. Aí minha mãe falou assim: minha filha, hoje, no dia do meu aniversário, e o Raul está aqui transtornado. E eu falei: mãe, isso vai acabar. Em nome de Jesus, isso vai acabar. E aí eu me coloquei, né, em oração, eu e o Cleber, nós começamos a rezar. E tá, no outro dia cedo eu fui trabalhar, dia 4. Quando eu estava indo trabalhar, a minha mãe me ligou, 6 e pouquinho da manhã. Eu não costumo atender, porque eu estava dirigindo, mas eu falei: deve ter acontecido alguma coisa, porque minha mãe está me ligando, né? Atendi. E minha mãe de novo em prantos, né, falando que não tinha dormido, que tinha passado a noite todinha agitado, em crise, para lá e para cá, arrumando confusão. E eu peguei e falei, a minha oração foi essa: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. A minha mãe não pode mais passar por isso. Minha mãe é idosa. A minha mãe tem um monte de problema. Eu fui falando para o Senhor. Esse clamor de Davi, eu fui colocando diante do Senhor. Minha alma se acalma, minha alma aquieta também o coração da minha mãe. E fui rezando no caminho para a escola. Quando foi umas 8 e pouquinho, minha mãe me mandou uma mensagem, desesperada: Cláudia, o pessoal da clínica está aqui e vai levar o Raul. Aí eu falei assim: que clínica? Minha mãe falou: não sei. Falei: misericórdia, Deus foi rápido. Mãe, deixa ele ir, porque Deus vai fazer uma obra nova na vida dele. E aí, ele estava dormindo, acordaram ele, levaram, enfim, né? Foi assim, muito difícil para minha mãe, mas ele foi. Passou uns 15 dias, eu fui visitá-lo. Ele estava com o coração muito fechado, porque ele não queria se internar. Ninguém quer, né? Uma clínica de recuperação. E quando eu cheguei lá, eu falei: você sabe por que você está aqui? Ele falou: sei, tio. Eu falei: porque você precisa. Mais do que você precisa, porque Deus te ama. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus não te quer rastejando, humilhado. Não foi para isso que você foi criado. Deus
ama você. A partir daquele dia, ele disse que o coração dele começou a abrir para o tratamento. Ele saiu agora, no dia 8 de março, ele saiu da clínica. E aí, interessante, né? Eu disse que a gente tem um vínculo muito forte. E todas as vezes que eu ia visitá-lo na clínica, ele sempre falava: tia, eu não sei o que Deus tem na minha vida, mas eu sei que Ele tem algo a mais na minha vida. E aí, ele não consegue ainda perdoar o pai, né? Quando foi sábado passado, sábado no retrasado, foi a primeira comunhão da minha sobrinha neta, filha da irmã dele. E nós fomos. O meu cunhado, Deus, gente, é perfeito. Deus faz toda a sua obra do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Nas minhas orações, durante esse tempo de internação, eu falava assim: o que será? Se o Raul sair, para onde ele vai? Minha mãe idosa, meu pai idoso, né? Aqui em casa não dá para ficar, porque ele precisa trabalhar. E eu sempre falava: Deus não começa algo para fazer incompleto. A obra de Deus é perfeita e completa. Meu cunhado adoeceu e ficou internado 90 dias. Antes do dia 14 de fevereiro, que eu sei que foi antes do dia 14, que meu sobrinho faz aniversário dia 14. E saiu agora, tem mais ou menos uns 15 dias. E no dia da primeira comunhão da minha sobrinha, nós fomos, e eu sentada no banco da igreja, meu cunhado tinha saído do hospital na sexta-feira, a primeira comunhão dela foi no sábado. Quando foi, eu falei assim: Raul, eu estava sentada do lado dele, seu pai chegou, dentro da igreja. Seu pai chegou. Ele falou: tudo bem, tio. Eu falei: bom, Deus não faz nada incompleto. Nós passamos, né, pela Eucaristia e fomos para a confraternização. Chegando lá, ele estava comigo, no meu carro, nós descemos, eu fui falando, né, e ele atrás de mim. E aí o pai dele aqui, eu falei: não vou falar nada, né? E ele foi lá e falou: pensa, pai. Meu cunhado, ele está bem debilitado, ele já está fraco, né? Ele ficou amarelo, tem uma gota de sangue, porque ele não esperava. Deus, quando começa algo, Ele faz perfeito. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar em Deus. A misericórdia de Deus, ela vem em nosso socorro. Precisamos contar com o Senhor que dá dar-nos asas de águia. O Senhor, Ele nos faz olhar além da realidade. O Senhor é aquele que olha para nós e diz assim: não pare aqui, vá além, dê mais um passo, ore mais uma vez, espera, confia, caminhe comigo e você será abençoado. É assim que o Senhor trabalha o nosso coração. Ele vem para nos auxiliar. O desespero às vezes não permite que nós escutemos a voz do Senhor, a direção que Ele quer dar para nós. Mas nós precisamos, por isso que no núcleo o Senhor dizia para os servos aqui do grupo de oração: o caminho que nós temos para ouvir e alcançar de Deus o retorno é a oração. É essa ligação com Deus. Deus faz à medida que a nossa alma recorre a Ele. Deus faz à medida que nós colocamos as nossas dificuldades abaixo do projeto salvífico de Jesus. À medida que nós colocamos a nossa vida numa entrega total, incondicional a Ele. É assim que Deus trabalha o nosso coração. Por isso nós somos chamados a partir da oração, a clamar e a esperar em Deus. Eu clamo e espero, eu clamo e contemplo, eu clamo e glorifico, porque a glorificação de Deus nos permite, como diz muitas canções, é no louvor que Deus age. É depositando a nossa miséria naquele que é misericordioso. Irmãos, eu tinha milhares de coisas para dizer para vocês, de passos que Deus tem me ajudado a dar.
sentido que às vezes a gente não consegue perceber, que Deus vem e diz: Cláudia, é a minha mão. Sou eu que vou guiando, sou eu que vou conduzindo, sou eu que tenho renovado as suas forças, sou eu que tenho sustentado você para você ser o sustento da sua casa. É assim que Deus vai trabalhando. Deus escolhe você hoje, talvez para passar por esse sofrimento, por esse cadinho de humilhação, por essa cruz, para que a exaltação do nome dele leve outros a também se salvar, a se santificar. E ontem meu sobrinho me ligou para finalizar, e ele disse assim: tia, ele não está trabalhando, né? Sabe da clínica em massa, ainda não está trabalhando, então isso fica, né, no coração. E ele falou assim: tia, eu estou muito inquieto. Eu liguei só para ouvir a senhora me dizer uma palavra. Eu estava lendo, estudando essa palavra, e eu peguei para ele: dá forças ao homem acabroado, redobra o vigor do fraco. Deus é perfeito, e Ele vai colocando em nós essa graça de orar pelo outro, de olhar para a nossa família. É você, não é aquele que ficou na sua casa que Deus quer restaurar nesta noite, que Deus quer dar força. É para você, é você que Deus quer fazer o esteio da sua família. É de você que Deus quer fazer um testemunho no seu trabalho. É a você que Deus hoje vem dizer: confia e espera, porque você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu te convido a fechar os seus olhos. E nesse momento, onde Deus tem muito ainda a falar ao teu coração, vai colocando diante dele o que você vem trazendo de cansaço, de inquietação, as dores físicas, espirituais que você tem passado. Coloca agora e vem dizendo: Senhor, assim como Davi disse, a minha alma está desfalecida, eu já não tenho mais suportado, Senhor, eu estou cansada, fadigada, eu clamo hoje, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito para agir, para transformar, para modificar o meu coração. Vai pedindo: vem auxílio do alto, sustenta a minha oração, sustenta a minha fé, renova hoje a minha esperança, que eu possa orar mais, que eu possa buscar mais, que eu possa ser mais íntimo de Ti, ó Senhor Deus. Traz ao meu coração esse revigor, faz-me ver, contemplar a Tua graça, olhar para o céu. Não me permita focar nos problemas, nas dificuldades, porque elas passarão, Senhor, mas as Tuas promessas, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia jamais passará. Eu quero olhar para o alto, Senhor. Eu quero nesta noite ser revigorado pelo poder do Teu Espírito Santo. Por isso eu peço: vem de encontro à minha fraqueza, Senhor. Vem, Senhor Jesus, renovando em mim a esperança. Vem renovando a minha fé. Ó Deus, vem curando o meu coração. Vem tirando a murmuração. Vem tirando, Senhor, a inquietação dos meus pensamentos. Vem, amado Deus, visita a minha alma, visita o meu coração, visita os meus pensamentos, purifica-me, renova-me. Vem, Espírito Santo, hospeda na minha alma, faz a Tua morada em mim, Espírito Santo, porque é somente em Ti, somente contigo que eu vou conseguir caminhar. Vem me dar um fôlego novo, uma esperança nova, Espírito Santo. Em Ti, é contigo que eu quero contar, Espírito Santo. Ore, la ira, la xíria, la ira, la xíria, la ira, la cantaria, la ira, la ira, la ira, la ore, la ira, la cantaria, la ira, la cantaria, la ira, la xíria, canta, la ira, la cantaria, la ira, la canta. Vai colocando vigor na tua oração. Vai permitindo que o Senhor cure também o seu coração. Você que foi humilhado, você que passou pela humilhação de palavras, de acusações, peça agora: Senhor, vem me amar, vem esta noite, Senhor, por meio deste amor, curar o meu coração, para que eu seja revigorado nos meus sentimentos. Acolhe, Senhor, o meu coração que foi ferido, que foi ultrajado,
Senhor, este novo do Teu Espírito, um novo amor, Senhor, para me acolher, para me abraçar, que eu possa não olhar, Senhor, para o amor dos homens falho, mas para o Teu amor que é pleno, Senhor. Shúria, laíra, lacandaria, laíra, laíra, Oria, la Shiria, la candaria, la Shiria, la Shiria, la candaria, la candaria, la Shiria, la candaria, Oria, la candaria, la candaria, la candaria, la Shiria, Shiria, la candaria, la candaria, la candaria, que você apresente os seus fardos essa noite a Jesus, as suas cruzes, meu irmão. O Senhor, Ele não nos isenta da cruz, mas Ele nos dá a força necessária para carregá-la. Então que nessa noite você apresente as situações que tem te deixado cansado, que tem te deixado esgotado, seja o trabalho, algum combate espiritual, a sua família, alguma realidade que você esteja passando. Apresente a Jesus esta situação nesta noite e peça a graça de acreditar. E peça a graça de confiar, e peça que o Espírito Santo te dê a força necessária nessa noite. Diga: Espírito Santo, me dá a força necessária para esta situação, para essa realidade. Espírito Santo de Deus, eu preciso da Tua graça, Espírito Santo de Deus. Vai dizendo isso: eu preciso, Espírito Santo. Eu necessito, Espírito Santo. Visita o meu coração.